Era só mais um filme, mas mexeu com meu sentir. Vi famílias silenciadas, sem direito de existir. Gente arrancada da rua, da escola, do lar. Sumiam sem um motivo, pra nunca mais voltar. Porão, tortura, censura, 25 anos de dor. E ainda há quem deseje o retorno do opressor. Mas eu ainda estou aqui pra lembrar, pra resistir, pra cantar liberdade, impedir que volte a repetir. Ainda estou aqui pra dizer nunca mais que a esperança é coragem nos olhos de quem sonha em paz. Como conter as lágrimas ao ver tanta repressão? Como alguém ainda clama pelo fim da expressão? Queremos viver, dançar, falar, amar, decidir, sem medo, sem mordaça, com direito de ir e vir. Sim, ainda estou aqui, firmemente a insistir, que um povo livre é forte e ninguém vai oprimir. Ainda estou aqui por um amanhã feliz, para que o tempo da alegria fique sempre em meu país. Sim, ainda estou aqui, firmemente a insistir, que um povo livre é forte e ninguém vai oprimir. Ainda estou aqui por um amanhã feliz, para que o tempo da alegria fique sempre em meu país. Nós estamos dando início a mais uma edição de Engenharia e Arte aqui no canal Arte Agora, e hoje eu vou conversar com o engenheiro José Diniz da Silva Filho, que é um dos principais executivos do país. É um homem que deu muito orgulho, deu e dá muito orgulho à engenharia brasileira, com o qual eu tenho a honra e o prazer de ser amigo há muito tempo. Eu não vou nem dizer há quanto tempo, porque vão começar a fazer algumas delações sobre as nossas idades, mas faz muito tempo. Eu lembro que Diniz, eu travei os primeiros contatos com Diniz ainda na década de 70, onde ele era um garotão esperto, sedutor, sempre amável, um grande atleta e um grande homem. José Diniz da Silva, tudo bom? Como é que tu estás? Tudo bem, Alexandre? Como vai você, rapaz? É um prazer reencontrá-lo e você sempre com muito carinhoso nas suas palavras. E realmente nós temos muito tempo aí de relacionamento. Éramos garotos, você do Marista, eu do Nóbrega, disputando lá os nossos jogos colegiais, né? Como atletas de handebol. Enfim, foram momentos
muito interessante e que nos traz hoje, depois de muito tempo aí, a esse reencontro, por ter seguido a mesma carreira, a mesma linha. Enfim, uma alegria muito grande estar com você. Daqui a pouco o Diniz vai contar algumas histórias, mas Diniz, ele sempre foi, ele não era apenas um atleta de handebol. Ele, sem sombra de dúvida, ele era o melhor atleta de handebol do Nóbrega, o melhor deles. Mas sempre foi uma pessoa muito, acho que no linguajar da minha mãe, que era carioca, ela dizia que era um rapaz sapeca. Eu lembro que o Diniz, ele vai contar essa história, mas um belo dia, se liga a televisão e estava Diniz com um antigo amigo, que infelizmente não está mais conosco, está, mas não está, já foi, já partiu, é, Camilo Brito, estava Diniz num programa do Jorge Schau. Ele vai contar essa história daqui a pouco. Diniz, vamos começar nessa conversa com uma pergunta que eu faço a todos os nossos convidados. A pergunta ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo é contextualizar a presença do convidado neste programa. E a segunda é fazer o registro da passagem do nosso convidado pelo canal. Nós temos a impressão que daqui a alguns anos o mundo já vai ser outro, mas vai aparecer algum arqueólogo digital, vai cascavinhar lá os arquivos do YouTube e vai descobrir essa nossa conversa. E eu vou ficar muito feliz em saber que o homem do futuro vai tomar conhecimento dessa nossa velha amizade e de saber que o canal até agora conseguiu mostrar Diniz da Silva Filho numa dimensão que poucas pessoas conhecem. Diniz, quem é Diniz da Silva Filho? Bem, Alexandre, Diniz é um sujeito de origem muito humilde, que teve a sorte de nascer na família que nasci, né? Meu pai José Diniz, eu sou José Diniz filho, minha mãe Maria Luísa, casal que viveram juntos durante 70 anos de sua existência, que me traz muito orgulho e ambos muito marcantes aí na minha formação, na minha educação, né? Como no início da conversa, eu estudei no Colégio Nóbrega, fiz depois da minha formação de nível superior na Católica, como estudante de engenharia, e lá me formando. Daí iniciei uma trajetória de profissional na área de engenharia civil. Como você bem disse, quando era jovem, era muito sapeca mesmo. Eu diria que, como a gente dizia na coisa, era até um tanto anarquista, né? Muito brincalhão, muito bem-humorado, graças a Deus. Continua assim. Acho que o humor faz parte até para contribuir muito com o nosso bem-estar, com a nossa saúde. Acho que quanto mais bem-humorados somos, mais saúde temos. E assim conduzi aí minha vida com muita luta, né? Não foram só momentos de alegrias, foram momentos de muita luta, de perseverança eu estudei no Nóbrega, mas fui um aluno bolsista e por conta até da minha habilidade aí de jogar handball, eu tinha uma bolsa de estudo no Colégio Nóbrega, onde tive a oportunidade de ir lá ter uma excelente formação, a formação jesuíta que até hoje traz em mim esse lado que eu reputo aí a minha formação, que é o relacionamento e buscar sempre estar junto com pessoas, e, enfim. Acho que uma das coisas fortes que levaram a mim toda a minha vida foi a forma de me relacionar com as pessoas, né? Acho que relacionamento é fundamental. Não adianta você ser o cara mais inteligente do mundo, ser o cara mais competente do mundo, se você não souber tratar e se relacionar com pessoas, né? Então, acho que o meu forte, eu poderia dizer que sempre foi essa minha capacidade de me relacionar. Isso me levou
aí, tanto na área de esporte como na minha vida profissional, me deu esse upgrade aí de poder, enfim, ter uma carreira, eu diria, com toda humildade, bem sucedida, né? Foi uma história aí que andei pela engenharia, eu tive a sorte de andar nosso Brasil, esse continente, né, brasileiro, o Brasil inteiro, quase todos os estados do país eu tive a oportunidade de trabalhar e depois tive a oportunidade de fazer uma carreira internacional, onde tive uma presença muito marcante, tanto no continente africano, como na América Latina. Né? Eu tive a oportunidade de, como executivo da Queiroz Galvão, assumir aí a liderança na área internacional e nesse momento eu cuidava da, da nossa área na África, da nossa atuação na África, que foi onde praticamente iniciei a minha área internacional e depois com o êxito que graças a Deus tivemos, toda a nossa equipe, aquilo era um time, né? Isso vem daquela formação da gente lá de trás, de aprender que nada fazemos sozinho e que sempre tivemos aí uma grande capacidade de formar time, de formar equipe, e nossa equipe teve um trabalho muito importante na África, em vários países africanos, como também na América Latina, em vários países da América do Sul. América do Sul e América Central. Ô, Diniz, Então, antes sim. ainda antes, eu queria que você falasse ainda um pouquinho sobre o Diniz Engenheiro, mas eu quero fazer o registro de que Diniz também teve um grande destaque na política profissional. Diniz, entre outras coisas, ele foi presidente do Clube de Engenharia de Pernambuco e assumiu a entidade num momento de muita dificuldade. O Clube de Engenharia sempre foi uma entidade muito importante, né, com grande importância política em todo o Brasil e no estado de Pernambuco, e mas mandou um tempo muito capenga. E graças à liderança de Diniz, o clube conseguiu ultrapassar uma fase difícil. Então, eu quero fazer o registro. Eu tive a honra de suceder Diniz na presidência do clube, mas quero fazer o registro de que Diniz ele não é apenas um grande profissional, articulador de equipes, como ele bem falou. Ele teve um grande destaque na política profissional e talvez graças à liderança de Diniz, o clube tenha ultrapassado aquela fase tão difícil. Alexandre, essa minha capacidade de relacionar me trouxe muito cedo. Eu fiz parte ainda na época de colégio, no Nóbrega, de diretório estudantil, né? Eu fui presidente do diretório estudantil no Nóbrega, com meu saudoso amigo Camilo Brito, era meu vice-presidente na época. Fizemos uma campanha na época para até muito bem-humorada, muito engraçada. Eu até dizia na época que se eu ganhasse aquela eleição, tá já aquelas promessas de político, né? Se ganhasse a eleição, eu dava uma semana de férias a todo mundo. Só que a semana subsequente era a Semana Santa, né? Então, e daí nasceu esse primeiro veio, vamos chamar assim, na área política, foi ainda na época de colégio, da adolescência aí. Depois participei na Universidade Católica também, fui presidente do diretório de engenharia, né? E depois tive a oportunidade, através até do nosso amigo Camilo, de tentar aí, junto com você, isso foi uma ideia, inclusive, já de fazendo, na época o Clube de Engenharia estava numa fase difícil, como você bem disse, porque faltava exatamente a questão de unirmos a nossa profissão, que, aliás, é uma das coisas que a gente sempre em paralelo conversou, nos trouxe muitas consequências, que isso talvez em outro momento a gente possa discutir. Talvez a nossa engenharia hoje esteja no momento que está, por falta de união, né? Eu acho que a gente lá na época buscou aí montar um time onde viesse várias ideias, onde você fazia parte e era um colaborador muito forte, por isso que quando me ausentei, foi na época que me ausentei, inclusive, do país, a primeira pessoa que me veio, me lembra até no almoço,
que nós tivemos, eu acho que foi na Rua da Aurora, eu agora não me lembro bem qual foi o restaurante que nós estávamos, e que eu disse, Alexandre, você não quer me suceder, rapaz, você é o cara certo para cuidar desse negócio, também pela sua capacidade de se relacionar, pela sua forma de lidar com gente, com pessoas, né? E a gente tentou, naquela época, exatamente fazer um time bem diverso, em que a gente trouxe todas os lados, vamos chamar assim, montamos uma coalizão, né? E trouxemos pessoas com pensamentos completamente diferentes, mas que pensavam em revitalizar e ressuscitar, vamos chamar assim, o Clube de Engenharia. Foi uma alegria, foi um prazer muito grande. Naquele momento, a gente se reunia ali, pensando como fazer isso. Depois foi um momento que eu me ausentei do Brasil e você me sucedeu aí muito bem e colocou de pé aí o clube e até hoje a gente luta aí com É, essa bom, e eu quero registrar também que foi justamente por conta dessa capacidade que Denis tem de ressuscitar entidades em dificuldade, e de dar uma dimensão enorme ao Clube de Engenharia, que pouco depois ele foi agraciado com a comenda da Ordem do Mérito Técnico Manuel Antônio de Moraes Rego, que é a comenda mais importante que nós temos na nossa região. Então, eu quero também fazer esse registro de que aquela comenda, ela traduz exatamente o agradecimento da nossa engenharia pernambucana à dedicação e, e ao esforço que Denis teve de fazer, de dar uma relargada no processo. Mas, Denis, vamos guardo com ainda. muito carinho, guardo com muito carinho esse momento, Alexandre. Guardo com muito Obrigado, carinho. obrigado. Mas, Denis, antes da gente entrar na questão do Diniz artista, eu ainda queria, para contextualizar ainda mais a importância de Diniz ter uma veia artística, e isso é importante porque dá aos nossos colegas, vamos dizer assim, uma espécie de salvo-conduto para aqueles que são artistas, mas que têm um certo receio. Ô Diniz, das obras que você já conduziu, você já viabilizou no mundo, você tem algumas que você pudesse contar para a gente? Alexandre, eu tenho Não conte muito. todas, não conte todas não, porque a gente não Não vai, vai, não vai ter tempo. Mas, assim, provavelmente não vai dar tempo, Alexandre, exatamente, porque algumas assim que você... são muitas histórias. Eu tive, assim, como disse, o prazer muito grande de chegar no continente africano, que foi para mim, um aprendizado muito forte, sabe, Alexandre? Porque a gente fala muito aqui no Brasil de desigualdade social, de pobreza, né? Enfim. Eu tive a oportunidade de trabalhar na África, onde tudo estava por se fazer, né? E nosso maior empenho era exatamente em trabalhar na área de infraestrutura, onde a gente pudesse, enfim, fazer levar o desenvolvimento com o aprendizado da engenharia brasileira, que diga-se de passagem, lamentável que estejamos agora passando ainda por momentos difíceis, mas que é uma engenharia muito forte, com muita tecnologia e com profissionais extremamente competentes. Né? Então, tive por, a oportunidade de ir na África, fizemos muito mais de 1.000 quilômetros de rodovia, obras de infraestruturas urbanas e obras de na parte de desenvolvimento de energia também. Então, enfim, foram muitas obras de infraestrutura. No continente, na América Central, nós participamos de construção de hidrelétrica também, fizemos um canal seco, que foi a ligação do Atlântico ao Pacífico através de uma rodovia que ligava, que chamava-se Canal Seco, em Honduras, né? Uma ligação muito importante, que era uma alternativa lá do canal do Panamá por via seca, né? E tivemos obras importantes na América Central, passamos também pela América do Sul, Venezuela,
obras na área de desenvolvimento de agricultura e projetos de irrigação. É, enfim, foram várias obras que a gente se sente assim muito orgulhoso de ter podido participar, né? Eu sou um homem de sorte, sabe, Alexandre? Porque às vezes eu chego nos lugares na hora certa, no momento certo. É como se alguma coisa mais acima de nós nos conduzisse para sempre eu estar em momentos importantes, em coisas relevantes. E por isso que eu tive a oportunidade assim de fazer muitos projetos no Peru, na Venezuela, na Colômbia, República Dominicana, El Salvador, que agora estamos Ô, aí. Foi ô não. Denise, eu lembro que uma vez nós agradecemos o doutor Antônio Queiroz Galvão, que é uma pessoa que o Clube de Direito sempre teve muito respeito, e eu espero que no momento em que nós pudermos concluir o Palácio da Engenharia, o Palácio da Engenharia vai receber o nome de Antônio Queiroz Galvão, porque é um título merecido e uma homenagem merecida. Mas eu lembro que quando nós estivemos com ele, ele, eu acho que ele se referiu a você como, com muito carinho mesmo, como meu alemão ou o alemão. Eu não sei se era isso mesmo. Como é que ele é chamar você de alemão em algum momento? Não, é porque eu brincava muito com o doutor Antônio é um homem diferenciado, né, rapaz? Eu acho que a engenharia brasileira tem algumas pessoas que são iluminadas e que merecem realmente destaque e que vão continuar vivos aí, serão eternos aí na nossa história. O doutor Antônio é um desses homens que construiu uma empresa regional, né, vamos chamar assim, numa grandeza enorme, que foi o caso da Queiroz Galvão, que poucas pessoas de Pernambuco sabem a dimensão e a diversificação que o Grupo Queiroz Galvão tem. Né? Às vezes identifica muito com construções de edifício, e não, aí é uma empresa que foi muito diversificada obviamente, o doutor Antônio era uma figura diferenciada, gostava, um homem muito bem humorado também, né, Alexandre? Brincalhão. Essa história de alemão é mais porque eu brincava com ele, que ele tinha me escolhido para assim, a dedo para eu ir para a África, né? Pela minha tonalidade de cor, né? Não, aí eu brincava, eu sou quase um nórdico, né? É, e a gente brincava muito com isso, e nisso ele levava essa brincadeira, às vezes, de me chamar aí de nórdico, de alemão, Pois é, não, isso é enfim. interessante, é porque demonstra assim, o carinho que o doutor Antônio Carvalho tinha, onde quer que ele esteja, tem por Denise ainda, né? Isso reflete não apenas a capacidade que Denise tem de demonstrar a sua importância para as pessoas, que as pessoas têm também de reconhecer essa importância. Então, esse vínculo do Diniz com o doutor Antônio era uma coisa que chamava atenção. E o interessante, e aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, é que me parece que o mesmo carinho que o doutor Antônio tinha por você, também o Maurício Garavão também tem. Tem uma fotografia que nós vamos exibir, nós exibimos aqui, acho que na inauguração de alguma obra de Miss, mas que o Sim. Maurício está presente e ele revela, o semblante dele é um semblante de quem está muito satisfeito, não apenas com a inauguração de uma obra, a inauguração de uma obra é uma coisa muito importante, mas também por estar na companhia de alguém que desbravou mercados importantes como o africano, como foi o seu caso, né? Realmente, Alexandre, eu tive a sorte não só de ter a amizade e o carinho de doutor Antônio, um homem que eu tenho uma admiração eterna por ele e me coloco aí sempre à disposição, junto a você, Alexandre, para contribuir aí nesse projeto que a gente sonhou lá atrás, do Clube de Engenharia, e de contribuir da forma que eu bem puder, para a gente botar de pé ainda esse sonho, né? Que é a casa aí que você também quis nominá-la de Antônio de Queiroz Galvão como a Casa da Engenharia em Pernambuco. Quem me chamou na época para trabalhar na Queiroz Galvão foi o Fernando Galvão, que foi meu primeiro líder, né? Com quem eu fui para
chamado para abrir mercado na África, e logo depois a liderança passou de Fernando para Maurício, né, que assumiu aí a área toda da engenharia, o segmento de engenharia da Queiroz Galvão foi comandado por Maurício Galvão. Graças a Deus, Alexandre, tive sempre um bom relacionamento com todos os meus líderes. Maurício foi um deles. Essa foto que você está comentando deve ter sido uma inauguração de uma obra muito importante de infraestrutura na cidade de Accra, no país Gana, onde nós tivemos inauguração num complexo de obras de viadutos e de infraestrutura, e Maurício estava presente nessa inauguração. Deve ter sido uma dessas fotos que eu mandei para você aí, que ele está lá, e obviamente para a gente era uma alegria muito grande. Toda obra inaugurada é sempre uma festa, né? Sempre uma alegria, e a gente realmente teve a oportunidade de fazer muita coisa por aí afora. Foram dos 52 ou 53 países do continente africano, se eu não estou aqui falhando na quantidade, agora não sei bem se estou entre 53 ou 57, agora a memória não me. Mas eu tive a oportunidade de conhecer 23 países na África, né? Então é uma sorte, né, Alexandre? Porque você conviver com essa pluralidade de cultura e aprender, como eu tive a chance de andar por ali afora, e sempre uma escola assim que não tem preço aquilo que eu passei e aprendi por ali. E, enfim, como lhe disse, tive sorte. Pois é, e aí, entre as fotografias que nós já mostramos, algumas mostram, algumas registram momentos em que o nosso convidado Diniz foi homenageado por presidente de república, por ministros de Estado, ou seja, esse é o nosso convidado do programa de hoje, Engenharia e Arte. E aí, como nós já estamos sabendo quem é o nosso convidado, vamos conversar um pouco sobre arte. Diniz, eu sei que você é um cara de múltiplas facetas. E em todas elas você brilha muito, muito. O seu apreço pela música começou quando? Lá atrás, como é que é? O Diniz, eu lembro, só para o Diniz, como também como showman. Eu lembro que um belo dia, nós ainda éramos estudantes do colégio, segundo grau, né? Acho que o nome chama hoje de segundo grau. E correu pela boca de todos os estudantes de Pernambuco a apresentação que Diniz tinha feito com Camilo. Eu rendo as minhas homenagens a Camilo, a família dele, mando um abraço para todos. Tinham se apresentado no programa Jorge Chau. Aquilo um menino de 17, 18 anos, aquilo exige muita coragem, não apenas talento, mas sobretudo coragem. E não se alcança sucesso sem coragem. E naquele momento, o Diniz, que ainda não foi o Diniz músico, que depois a gente vai conhecer um pouco mais, mas já demonstrou muita coragem de se apresentar em público num programa de calouros, eu me lembro muito bem. Como é que foi aquele negócio lá atrás, Diniz? Tu lembra? Lembro bem. Aquilo foi uma brincadeira de pátio de colégio, né? Entre eu e Camilo. Eu e Camilo era assim, como se fosse a corda e a cacimba, né? A gente andava, a gente andava muito junto, e todas as presepadas que tinha ali dentro do colégio, sempre a gente tava ali na frente, né? À frente disso. Na época, o diretor do Nóbrega chamava Padre Santana. E a gente fazia muito uma brincadeira na hora do recreio, tinha o bar do colégio, e eu dizia para Camilo, eu era um pouco mais solto do que Camilo, e eu dizia que eu e Camilo a gente ia cantar. Começou a brincadeira assim: a gente ia cantar em Jorge Chau e ia cantar a festa do Bolinha. Camilo era É um pouco mais gordinho. volumoso, né? É. Mais forte, né? E a gente ia cantar a festa do Bolinha. E lá mesmo, no pátio do colégio, começava a gente a brincar. Eu entrava na parte. Eu ontem fui à festa e Camilo dizia na casa do Bolinha. E a gente fazia uma dupla ali. Nessa brincadeira, surgiu aquele negócio de cantar, não sei o que vai para a televisão, que não vai. E aí eu puxei uma brincadeira, um desafio, dizendo o seguinte: rapaz, vamos fazer uma aposta.
eu e Camilo, nós vamos cantar em Jorge Chau. Quando saiu essa história, virou uma Todo palhaçada. mundo viralizou, viralizou. E aí, vai cantar em Jorge Chau, vai cantar em Jorge Chau. E aí, eu disse, não vai nada. E começou aquela vai, não vai, e vamos apostar. Virou uma aposta, né? E quando chegou no meio da brincadeira, eu não tinha dinheiro para pagar a aposta, né? E aí eu disse, vou dobrar essa aposta para ver se a turma desiste, né? E aí eu disse, bom, então vamos fazer o seguinte, já que está todo mundo achando que a gente não vai, vamos dobrar o valor da aposta e nós vamos cantar de short e bota em Jorge Chau. Na época, Vanderlé usava um short e uma bota, né? Na Jovem Guarda. E ele, nós vamos cantar de short e bota. E na época tinha um colega, Maurício Chuamba, eu acho que ele era o único cara naquela época que tinha um talão de cheque. E aí ele puxou o talão de cheque e disse assim, Diniz, a aposta está dobrada. Ei, Aí eu não tinha dinheiro para pagar, então eu tinha que ir, né? o jeito. Aí nós fomos para Jorge Chau, e aí o lado mais interessante dessa conversa, Alexandre, é que eu fui a Padre Santana, que era o diretor do colégio, e disse a ele, né, Padre Santana, eu estou indo cantar em Jorge Chau e queria fazer uma homenagem ao Nóbrega. Ele disse, se você falar no nome do colégio, você é expulso. E nós fomos, terminou num sábado, a gente foi lá durante a semana, se inscreveu no programa, e um sábado nós fomos lá nos apresentar, e fomos mesmo de short de bota. O auditório cheio, né? Aquela gritaria, aquele negócio. Isso realmente, na época não tinha internet, eu imagino se fosse no momento de hoje, né? E foi aquilo viralizou, tanto que você era do Marista e eu É, do todo mundo Nóbrega, e soube. essa coisa pegou. E tem colegas do Salesiano que lembram disso, tem colegas do Marista que lembram disso, enfim. Até hoje, isso tem. Uma pena que eu não tenho um vídeo, porque aquilo era programa ao vivo, né? Era. Até o próprio Jorge Chau, na hora que viu a gente de short e bota, disse: vocês são loucos, vão entrar agora, não sei o quê e tal. E foi divertido. Quando eu cheguei em casa, aí minha mãe disse assim: meu filho estava tão bonito na televisão, e meu pai, eu gosto tanto de palhaço dentro de casa. Papai não gostou muito da história, não. Mas, Mas ô, ali Denis, foi uma brincadeira que já mostrava um pouco do meu gosto por música, né? Eu, na época, também ali na rua, eu morava ali na Afonso Pena, né? Meu pai era um operário ali da DSAP, não sei se você se recorda, lembro, e lembro. hoje é onde é a Universidade Católica, né? Eu lembro, eu E lembro. ali tinha uma vila operária da TSAP, eu morava ali na Afonso Pena, e nessa época, de vez em quando, já jovem, tinha sempre um colega que tocava violão e tal. E daí também tem uma história que vale ressaltar, que isso vai chegar ao dia de hoje, que na época ele gostava de negócio de violão e tal, e papai sempre preocupado com o futuro da gente, né, meu pai e minha mãe. Teve um dia que ele virou para mim, isso é uma história que eu conto hoje, às vezes, no momento que eu relembrei dessa história, eu até cheguei a ficar emocionado quando eu relembrei como isso foi. Papai me chamou e disse, olha, guarda o violão, porque você não vai tocar violão, você vai primeiro estudar, você vai primeiro buscar sua formação, porque você precisa traçar um futuro para você. E na época ele não via essa história de violão com muito futuro, né? Então ele dizia: olha, deixa esse violão de lado, um dia você vai ter condições de poder comprar um violão e poder tocar suas músicas. Mas agora não, agora você vai guardar esse violão e vai estudar. E vamos embora, você quer ser o quê? E eu manifestei, ele era da área de mecânica, e o sonho dele era que eu fosse engenheiro mecânico. E eu dizia, eu vou ser engenheiro, mas nunca disse se era mecânico, se era civil, se era eletricista, enfim. Mas, no fim, eu fiz engenharia civil e ele guardava os instrumentos dele, ele era mestre mecânico, né? Para dar ao filho o engenheiro mecânico. Infelizmente, não fui eu, foi um neto. Terminou um neto fazendo engenharia e ele aí, essas coisas que ele guardou para mim, terminou indo para um sobrinho meu. Mas esse violão ficou ali, guardado na infância ou na adolescência, para poder estudar. E ele estava certo, ele estava certo. E aí eu tive aí me empenhei aí me dediquei aí aos estudos. Nunca fui, Alexandre,
esses alunos brilhantes, não. Hoje em dia eu ainda me reúno com um colega do Nóbrega, que são 6 amigos, todos com 71 anos, e a gente se encontra pelo menos 2, 3 vezes no ano, e eu digo, eu não sei o que é que eu estou sentado nessa mesa, porque eles eram os alunos mais brilhantes do colégio e que passou em primeiro lugar no vestibular, Antônio Gerando Belfort, Zé Fernando, todos muito bem colocados na universidade, contemporâneo seu de faculdade também. E, e, e eu dizia, eu não sei por que eu estou sentado nessa mesa, porque eu não era entre esses brilhantes, mas não era também pior. Sempre cumpri com minhas obrigações, sempre passei por média, ali no limitezinho da nota 7, 7,5, 8, mas passava por média. E assim foi a história, até que um belo dia eu cheguei e me lembrei dessa história do meu pai. Eu gostava muito de vez em quando de uma farrazinha. Daí o lado do que você conta aí, que engenheiro às vezes tem esse lado de alguns preconceitos, porque normalmente essa coisa da boemia é um tanto quanto contraditório com a engenharia, né? Normalmente o cara diz, esse cara, isso é um cachaceiro, não quer saber da vida, né? Eu consegui conciliar, eu consegui tomar minhas cachaças, mas consegui também tocar a minha vida e ser um profissional, graças a Deus, eu diria que bem sucedido. Mas eu sempre gostava desse violão, gostava de cantar. Eu nunca fiquei com o violão parado, nunca fiquei. Agora, recentemente, já quando morava em Madrid, aí me lembrei dessa história do meu pai e disse: Poxa, eu agora já posso comprar um violão e já posso cantar. E aí peguei um professor de violão lá em Madrid, que era até um brasileiro, e comprei um violão. Aliás, comprei não, ganhei um violão de um amigo meu até que ex-ministro lá da África, de Angola. Foi ele que me deu esse violão. Ele também gostava muito de cantar. De vez em quando a gente lá em Angola, de vez em quando ele ia lá para casa, aí era o lado que não tinha interesse. Eram as amizades que, na hora, fora do trabalho, final de semana, de vez em quando estavam um na casa do outro e naquelas cantorias. Né? De vez em quando levavam um cantor brasileiro e fizemos muita amizade aí com alguns artistas brasileiros que a gente levava para promover. Enfim, e eu gostava sempre gostei muito disso, sabe, Alexandre? Mas limitado ao tempo que eu tinha da minha vida profissional. Recentemente, já nos anos 2019, 2018, aí me lembrei do meu pai e disse, eu acho que agora, papai, eu posso tocar meu violão. E aí peguei um violão, eu não sou um tocador, eu arranho. Aliás, eu não toco violão, eu me acompanho. Eu nunca me apresento, mas eu me acompanho. Pego um violão em casa e toco uma exposiçãozinha e me acompanho. E comecei, quando foi depois, esse meu professor me incentivou a gravar um álbum. Eu gravei um álbum lá em Madrid, juntamos lá E- três figuras, 3 músicos assim excepcionais, o Edmundo Santos, o Fernando de la Rua e o Pitu Fec, e montando num estúdio a gente gravou um disco, eu tenho esse disco Esse, gravado. esse disco, Diniz, a seleção de música, como é que foi essa seleção de música? Como é que foi esse processo? Dessa história A de. voz é sua, não é? Quem A canta é voz, você. Uhum. a voz é minha, seleção de músicas popular brasileira que eu gostava, coisa de Caetano, Sei. de Gil, de Chico, enfim. Eu ali disse, Oswaldo Montenegro, que também gosto muito das músicas dele, e ali fui selecionando Milton Nascimento, selecionamos ali algumas músicas e fizemos os arranjos lá e eu gravei com minha voz cantando essa música. Esse álbum tem 25 músicas, é até vinte e longo. Não cinco ele Eita. não é normal, porque o normal é você ter 12 e É, mais 12. Mas como a gente não é. tinha tempo para fazer, fizemos logo 25. Então, a turma faz, você pega 25, mas divide em dois álbuns, né? Dois ou Né? três, né? A gente fez um só, o título é Diniz Entre Amigos. Tá divulgado até no YouTube, ele tem um canal que está divulgado. E daí começou a brincar com isso e eu fui arranhando. Ô, Agora, Diniz, recentemente, você na chegou a pandemia. gravar outro CD? Fora esse? Não, eu estou fazendo.
estou tentando fazer um agora, mas com uma coisa diferente, porque quando veio a pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, começou aquele negócio, o cara pegava o violão em Recife e eu cantava de Madrid, ou então meus amigos lá em Madrid, cada um trancado dentro de casa e a gente fazendo esses arranjos. Eles tocavam, eu cantava e fizemos muita coisa assim, tem muita coisa feita assim. Agora, recentemente, eu me aposentei recente, né? E eu comecei a ver que eu gostava muito de escrever. Eu gosto muito de escrever. E eu comecei a ver que tinha algumas coisas escritas que poderia, alguns poemas que eu poderia tentar musicar ele. E comecei a mandar para esses amigos que eu tinha. Eu não sou musicista, eu sou mais de escrever as letras, né? Então, eu comecei a escrever algumas letras e trocar ideias com os amigos e fomos colocando música. Então, a minha ideia agora, eu já estou começando a fazer isso, eu estou com 24 horas para o almoço agora, né, Alexandre? Não tenho, não É, tenho mais ocupação. é uma observação. Quando ele diz isso, dê um desconto. Ele diz a dessas pessoas que ele não consegue parar. Então, provavelmente, nessas 24 horas, ele recebe alguns telefonemas de alguns amigos pedindo aconselhamento em diversas áreas, incluindo na diplomacia profissional, do relacionamento profissional. Quer dizer, Diniz é uma pessoa que está. Estou pronto para almoçar 24 horas. Mas não é bem assim, não, porque de vez em quando alguém liga para ele e pergunta, e tal coisa, né? É verdade. E eu sei que ele jamais vai se furtar a transmitir um pouco do seu conhecimento para as pessoas que ele gosta, para os amigos dele. É verdade. Eu acho que aquilo que a gente aprendeu, a gente não pode guardar para a gente, né, Alexandre? Senão aí não é sabedoria. Sabedoria está em você pegar aquilo tudo que você aprendeu e se o que você aprendeu vale a pena divulgar, que você aí compartilhe o seu aprendizado e o seu saber com outras pessoas. Eu faço isso realmente. Tenho muitos almoços aí de vez em quando para isso que você disse, de alguém que quer ouvir um aconselhamento, não chamaria de aconselhamento, mas ouvir uma sugestão, ouvir, olha, você vivenciou isso e aquilo, o que é que você faria no meu lugar? Essas coisas acontecem realmente. Então, e parte disso aí, eu tenho feito alguma coisa de música, comecei a fazer e agora estou, como estava dizendo, estou tentando construir um álbum autoral. Já tem aí umas 17 músicas compostas, 17 músicas? já Ah, é tenho, muita coisa. já tenho 17 músicas. E agora não vou mais fazer aquilo que fiz, pegar tudo e botar num lugar só, né? Bota Aham. 10 num lugar, depois 10 no outro. Mas, enfim, é isso que a gente tem feito e procurado ocupar o tempo da forma que você bem disse, uma hora conversando com amigos sobre algumas experiências vividas, outra hora brincando um pouco com. Ô, Diniz, aquela música, Luana, A Luz que Brilha, você compôs, você quando compôs, você estava, foi dedicado a quem? Rapaz, Luana é minha neta mais velha, né? Tá com 16 anos, e essa música foi composta em janeiro desse ano, de 2025. Recente, né? Eu estava em férias lá nos Estados Unidos, na casa dela, de minha filha. Um belo dia estava sentado no quarto e estava pensando na vida e vendo que aquela criancinha que eu nem tinha visto crescer, agora era uma moça que estava já entrando na faculdade, já ingressando agora na universidade, que estava tomando o rumo dela e como culturalmente nos Estados Unidos, ao chegar aos 18 anos de idade, as pessoas saem de casa e vão-se embora tomar a vida nas universidades, né? Vão morar dentro das escolas. E eu Esse- estava vendo, Luana, é a única neta que eu tenho, né? Eu tenho 3 filhas, e eu brincava dizendo assim, poxa vida, eu tenho uma mulher, 3 filhas, será que não vem nenhum menino? Aí vem Luana. Foi a primeira. Depois disso vieram 5 netos, aí vieram Cinco netos. veio só homem. E Luana é a mais velha. E eu fiz essa música para ela. Escrevi essa música para ela, tentando retratar aquilo que eu estava sentindo na hora. E eu escrevi a letra, na verdade, né? E quem fez a música foi esse amigo meu na Espanha,
Edmundo Santos. Foi Edmundo ele que Santos. fez a música. É ele que fez a música, ele inclusive gravou. Eu agora estou tentando exatamente, vou tentar regravar ela, e aí eu cantando, que é um pedido de minha neta, dizer, vovô, eu agora quero ouvir você cantando. E ela ficou emocionada, foi um momento interessante. E ficou bonita, porque eu tentei retratar um pouco da infância dela e agora ela indo para a vida. Ô, Denis, e aquela outra música, né? Seu Nome Vive em Mim, Essa é uma homenagem que eu fiz a meu pai. seu pai. Meu nome é José Diniz Filho, né? Uhum. Então, foi uma homenagem que eu fiz a meu pai, também lembrando daí da lição de vida que ele. Meu pai tem uma representação, ele e minha mãe. Eu não sei, eu acho que os dois foram cúmplices em tudo, assim, foram muito bem sucedidos na educação. Foram 10 filhos, e eles, mesmo sendo um homem humilde, conseguiu educar todos os 10 filhos e todo mundo seguiu aí a vida. E aí eu fiz essa música pensando, o seu nome vive em mim é porque meu nome é José Diniz, né? E Uhum. aí eu disse, seu nome vive em mim, e comecei a fazer essa música quando meu pai partiu, eu escrevi uma carta de despedida para ele na partida dele. Essa carta estava escrita, guardada, e um dia eu puxei essa carta e ela me inspirou aí fazer essa letra dessa música. É, rapaz, muita sensibilidade, não, muita sensibilidade. Agora, mais recentemente, eu lembro que nós comentamos e você me mostrou, é, como é? Ainda Estou Aqui, né? Que foi exatamente Sim. em relação a isso. Eu acho um primor, eu acho um primor. E eu queria que você comentasse um pouco sobre. Nós vamos mostrar, daqui a pouco, nós vamos mostrar a música, mas eu queria que você comentasse um pouco o processo criativo que levou ela. Quer dizer, você viu a explosão de sucesso do filme e a história do filme, e aquilo tocou você bastante. E eu sei que você produziu uma música, uma letra espetacular. Eu queria que você comentasse um pouco, Denis. Alexandre, eu assisti o filme, né? Ainda estou aqui. E, rapaz, eu me emocionei muito no filme, né? E a gente vivenciou esse período lá atrás, né? E não tão forte como aqueles que foram punidos aí com a vida, enfim, mas nós vivenciamos um pouco disso lá atrás. Eu assisti o filme e fiquei, rapaz, muito indignado na hora e emocionado, né? E perguntando, puxa, e a gente vivia a escola e às vezes um colega saía de casa, ia para a faculdade e não mais voltava, né? E o filme deu puxou a memória daqueles momentos lá da ditadura e me deixou um tanto quanto indignado e, por não dizer, sofrido e emocionado com aquilo. Aí eu resolvi, para não deixar aquela minha emoção ir-se embora assim do nada, eu sempre digo o seguinte: o lado criativo é aquilo, você pensa, às vezes você acorda pensando numa coisa e deixa o pensamento ir embora. Mas eu sempre digo assim: quando você estiver pensando e concentrado em alguma coisa, não deixe só o pensamento ir embora. Se possível, resiste. Por isso que a caneta é bom. Você escreve e deixa aquilo guardado ali, registrado aquele momento, porque o pensamento voa e se perde com o tempo. A escrita não se perde, né? Aquilo está ali guardado e você fica com aquilo, quem sabe, para frente. E eu resolvi registrar aquilo, e normalmente essas coisas que eu faço vêm sempre desse jeito. Então eu resolvi registrar, comecei a escrever e fiz a escrita. E um amigo fez a música, Pablo, e e a gente fez, e realmente, ainda hoje, quando eu ouço e às vezes canto, quando canto, fico assim empolgado que ficou uma coisa, quer dizer, deu para ir para o papel aquilo que eu estava sentindo, né? Aquela vontade de gritar, de dizer liberdade, principalmente, Alexandre, sem querer entrar no tema que hoje está, sem politizar a nossa conversa, mas os momentos de hoje, né, que, de uma certa forma, aflora algumas coisas do passado, e está aí a semana passada as ruas dando resposta aí
algumas coisas que estão acontecendo, enfim. Então, ainda estou aqui, eu deixei o título, não sei nem se isso pode, mas como minha intenção não é comercializar nada, é só fazer registro e me distrair, então eu deixei o título da música com o título do filme e realmente ficou bem interessante. Um dia desses, também através de uma conversa que eu tive de um uísque na casa de um amigo, no outro dia, 6 horas da manhã, eu acordei aqui com um negócio na cabeça da conversa que a gente tinha tido, né? E me levantei mesmo, coisa, e comecei a escrever. Então é assim que tem nascido essas coisas. Ô, Denis, é, das músicas que você compôs, quais são aquelas, fora essas três que nós já comentamos, aquelas que você lembra, que você se emociona, que você gosta de falar para os amigos que compôs, ou que vai incluir no próximo disco, quais são aquelas que você queria assim dar algum destaque? Alexandre, tem uma música que eu fiz que eu gosto muito, que foi num momento muito significativo, e foi quando eu voltei da Espanha para o Brasil em 2020, agosto de 2020, numa janela, em plena pandemia, né? Numa janela de poder voar do Brasil, de Madrid para o Brasil, e, e eu voltei e fui para onde eu morava, que era o Rio de Janeiro. Voltei para minha casa do Rio. E no Rio eu tenho um apartamento lá em São Conrado, que é realmente um privilégio à vista, sabe? E, e um dia eu estava sentado na varanda ali sozinho e num conflito muito grande assim, porque pandemia, acabado de me aposentar, assim, sem saber muito como era que as coisas iam ficar, né? E eu escrevi uma música chamada Certeza nas Certezas, que eu começo ela dizendo: da varanda vejo a vida, montanhas, céu e mar. E aí daí eu venho decorrendo sobre Perfeito. um pouco daquele momento. E essa música eu gosto muito dela, porque ela refletiu muito um sentimento que eu estava tendo naquele momento de incerteza mesmo, sabe? Aquela coisa assim, eu olhava para o passado e dizia: puxa, aquilo tudo que a gente tinha feito, né? E olhava para frente e dizia: e como é que vai ser esse futuro? A pessoa ter saudade do futuro é um negócio danado, né? Você ter saudade daquilo que você não viveu É. é um negócio danado. E eu, naquele momento, me veio essa frase assim: quero sentir saudade daquilo que eu não ia viver. Essa música tem um certo significado, porque foi uma coisa feita assim na varanda. E eu me lembro, toda vez que eu me lembro exatamente do momento que eu estava sentado numa mesinha que tinha na varanda e olhando para aquela paisagem, e saiu. Essa música eu gosto muito dela. E Até vai, regravei ela ontem, por incrível que pareça. e vai estar no próximo disco ou já esteve no. Vai estar no próximo Não, disco? não tem. Essas músicas que eu tenho feito, não tem nenhuma. A não ser, de vez em quando me bate uma. Aí eu solto para os amigos, mando Sei. alguma coisa para você. É. A de meu pai eu botei no Dia dos Pais, eu botei na rede social, porque foi uma homenagem que eu fiz para ele. E aí eu me sentei aqui e cantei, acompanhando o violão, e soltei na rede social essa de Seu Nome Vive em Mim. Mas não tem nada divulgado, Agora, não. É só muito entre amigos e. ô, Denis, você é um letrista. Sim. O letrista, ele visto pelo olhar do literato, ele é um poeta. Você já pensou em publicar um livro com seus poemas? Já pensei, Alexandre, não só em publicar um livro com poema. Eu pensei em pegar algumas coisas que eu já escrevi e também escrever algo sobre a minha vivência, sabe? Sobre algo da minha experiência, sobre um pouco da minha vida, como é que foi. Eu tenho muita vontade. Eu disse que, como eu disse na música Seu Nome Vive em Mim, ele disse que o homem tem que plantar uma árvore, escrever um livro, né? E ter um filho, né? Então, quer dizer que a gente pode já colocar no nosso horizonte o dia quer dizer, o momento em que você vai lançar um livro com a sua história
E quem sabe também com alguns de seus poemas, Eu diria que assim, é um desejo. um desejo, né? Se ele vai se realizar ou não, não sei, mas é um desejo. Obviamente que você que é escritor, você sabe que escrever e fazer. Escrever coisas soltas é uma coisa. Pegar isso aqui, contextualizar e jogar dentro de um. Como você é um romancista, colocar isso dentro de um romance, como você já escreveu alguns, não é tão fácil. Né? Essas coisas é muito. Vem, vem muito assim de momentos. Eu tenho um desejo de um dia poder fazer isso, porque eu tenho um orgulho muito grande da minha trajetória, sabe, Alexandre? Assim, com toda humildade. É uma coisa. E eu gostaria muito de poder deixar isso escrito para meus netos, sabe? Que a coisa que eu mais desejo na vida de viver mais hoje, e é por isso que eu estou tentando tornar a minha vida cada vez mais saudável. Não é para nada, é para eu ver, olhar para meus netos e poder sentar com eles assim. Eles ainda não estão nessa idade, de eu poder tomar uma cerveja com eles, de poder contar umas histórias para eles, de poder ver para onde é que eles estão caminhando, né? Eu tenho esse desejo muito grande de viver mais por isso. Minha vontade de viver hoje está muito mais porque eu não tive tempo de viver para minhas filhas. Eu não vi minhas filhas crescerem. Minha mulher fez aí um trabalho excelente de educar meus filhos, porque eu era mais um provedor, né? Deixava correndo atrás para deixar, como diz o outro, a geladeira vazia e o dinheiro do colégio, e ela aí cuidando da educação dos filhos. Mas não vi meus filhos crescer. Quando eu vi, estava tudo já adultos e tomaram o mesmo rumo do pai. A mais velha foi-se embora, e é psicóloga, foi embora e nunca mais voltou. Hoje vive na Califórnia. Eu tenho lá, é a mãe de Luana, Luana e Caio. E não vi meus filhos crescer. Eu já estou tendo a oportunidade de estar convivendo mais com meus netos. Isso é muito prazeroso. E eu sempre tiro pelo menos 2 vezes no ano um período para ficar com eles. Ou eu vou me embora para lá, ou trago todo mundo para cá. E, e agora eu estou falando com você, eu estou vivendo em São Paulo, né? Mas estou construindo um caminho para voltar para a terrinha, sabe? Estou com muito desejo também de voltar para Recife, porque aí é onde estão meus amigos, aí é onde estão meus familiares, é onde está o meu nascedor da minha história. E eu sou muito romântico e muito emotivo, você sabe disso, né? Então, então eu tenho muita vontade de voltar para a terrinha. E estou aí, agora, estou aí numa empreitada aí, reformando meu apartamento aí em Recife para poder ficar dividindo o tempo e, quem sabe, mais tempo aí do que aqui. Já não tem muito sentido eu estar fora de Recife. Teve sentido enquanto minha vida profissional me cobrava isso, né? Agora é melhor eu ir para o Alfaiate, para algum lugar desses aí, tomar mamulengo, dia de sábado. Pois bem, bom, nós estamos chegando ao final desse nosso programa. O programa é uma conversa maravilhosa. Conversar com o Denise é sempre muito bom. Sobre qualquer assunto, é muito agradável. E hoje ele brindou o Canorte Agora e aqueles que acompanham a nossa programação com essa história do Diniz, artista, que é uma história que começou em momentos interessantes. Ele viveu algumas provações. O pai dele, com a condição de um grande pai, disse: Diniz, tu vai ter que deixar esse violão por enquanto, vai construir a vida. E Diniz fez isso. Ele só retomou o violão quando já estava em Madrid. E o violão que ele adquiriu em Madrid foi por presente de um ministro que ele conheceu na África. Veja que história maravilhosa. E aí, Diniz, eu queria que, para concluir essa nossa conversa, a gente tem aqui a tradição de quem conclui os nossos encontros, os nossos programas, são os convidados. Então, eu queria que você fizesse suas despedidas e nela incluísse alguma mensagem para os engenheiros que são artistas e que ou ainda não tem tempo de dar vazão à sua vertente artística, mesmo que seja como churrasqueiro, ou como dançarino, ou como violonista, ou como compositor, ou como escritor. Eu queria que você também deixasse, no final dessa nossa conversa, uma mensagem para os nossos colegas engenheiros como eu e você,
que ainda estão guardando dentro de si as sete chaves, o artista que nós temos guardado dentro de nós. Alexandre, antes de mais nada, eu quero te agradecer, rapaz, pela tua generosidade e lembrança aí de estar sempre, de vez em quando, a gente tem tido contato, e você ter me convidado para fazer parte aí do seu programa. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer aí a tua atenção. Foi prazeroso, foi uma conversa que eu pensava que não ia se desenrolar tão fácil, mas terminou o tempo passando e a gente conseguindo aí conversar à vontade. Eu fiquei muito à vontade aí com a tua presença. Você deixa as pessoas muito à vontade, e esse é o teu dom, né? Então, em primeiro lugar, te agradecer. Segundo, dizer que essa questão do veio artístico de cada um de nós, como você bem disse, todos nós temos, né? Um na culinária, ou na gastronomia, outro na música, outro na escrita, enfim. Todos nós temos dentro da gente algo que é uma coisa chamada sentimento. E que uma coisa não se perde com a outra. Ou seja, o fato de você ser um profissional de engenharia, o engenheiro ele é muito matemático, né, rapaz? É muito assim, 2 mais 2 são 4 e cartesiano. Eu acho que isso não tem nada a ver, porque muito tempo isso me prendeu. Eu me policiava muito para que o lado meu da música não tomasse o meu lado da engenharia. Esse é um cuidado que eu sempre tive, porque senão terminava uma coisa indo para a outra. Então, eu diria o seguinte: tudo na vida com equilíbrio, né? Você sabe equilibrar, você não vai criar um rótulo, nem uma imagem, porque se você for um bom profissional, um bom engenheiro, não tem nada a ver com um bom cantor, com um bom músico, com um bom bailarino, com o que for. Acho que cada um de nós tem dentro algo que precisa ser mostrado. Eu realmente guardei isso durante um bom tempo. Hoje em dia tenho mais tempo para externar isso, mas eu diria que aos colegas, me despedindo daqui do programa, que eles não esperem tanto quanto eu, não. Dá para fazer isso no decorrer da vida, sem nenhum conflito. Dá para fazer as duas coisas. Valeu, Denise. Valeu mesmo. Um abraço a você e muito obrigado. Tchau, tchau. Eu que agradeço, Alexandre. Um abraço forte. Bom final de semana para todos. Dizem que um homem se realiza se tem um filho e planta no chão. Mas você foi muito além, meu pai. Fez da vida uma lição. Com silêncio me ensinou coragem. Com o olhar mostrou amor. E no tempo deixou raízes feitas de respeito e valor. E agora eu olho pro céu, imagina a festa lá. Sei que o reencontro veio e que a saudade vai dançar. Teu nome vive em mim, do jeito de andar, do olhar que eu dou. Teu coração tá aqui, em cada escolha, em tudo que sou. Lembro que me disse um dia que a natureza sabe falar. Dois olhos pra ver a vida, dois ouvidos para escutar. E no silêncio você partiu, mas deixou seu sonho em nós. E quando o vento
sopra manso, sinto ainda sua voz. 70 anos de um amor tão forte que nem a vida separou. E lá no céu eu sei que agora teu sorriso encontrou cor, teu nome vive em mim, o jeito de andar, olhar que eu dou, olhar que eu dou. Teu coração tá aqui, em cada escolha, em tudo que sou. Luana, teu sorriso é sol nascente, traz calor e ilumina tanta gente. De menina jovem tão de repente, o tempo voa, mas teu brilho é permanente. Luanda, estrela que sabe brilhar, teu jeito doce faz o mundo encantar. A vida é tua pra sonhar e voar. Luana, és força, amor e um lindo luar. Tuas escolhas são vento que guia, tua essência é pura poesia. Caminha firme, segue tua trilha, com coragem e alma cheia de alegria. Luanda, estrela que sabe brilhar, teu jeito doce faz o mundo encantar. A vida é tua pra sonhar e voar. Luanda, és força, amor e um lindo luar. Cada passo que der o mundo vai notar uma linda mocinha pronta pra amar e amar. Tens no olhar o futuro e a paz. Luanda, teu caminho é feito de cais. Luanda, estrela que sabe brilhar, seu jeito doce faz o mundo encantar. A vida é tua pra sonhar e voar. Luanda, és força, amor e um lindo luar. Luana, menina e mulher, tua luz no mundo sempre será. Sempre será Luana, menina e mulher, tua luz no mundo sempre será.